Olá, meninos, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo sobre os termos acessórios da oração. Lembre-se que na aula passada nós estudamos o adjunto adverbial, o adjunto adnominal e nós também verificamos a diferença entre o adjunto adnominal e o complemento nominal. O complemento nominal faz parte do grupo dos termos integrantes. O adjunto adnominal faz parte do grupo dos termos acessórios. E ainda hoje, falando sobre termos acessórios, nós vamos conhecer o aposto, que é um elemento que está presente em algumas construções, mas que ele não é, digamos assim, essencial, ele pode ser retirado da frase. Por isso que ele faz parte do grupo dos termos acessórios, não é? Eles podem estar presentes, porque em algumas construções é indispensável a presença deles, mas assim, eles não são, digamos assim, fundamentais, essenciais para o entendimento do texto, eles podem ser retirados. Então, para a gente explicar mais por dentro deste assunto, vamos conhecer hoje o aposto. Primeiro, vamos verificar o que a gramática nos diz sobre aposto. A gramática diz que aposto é um termo que se junta a outro, de valor substantivo ou pronominal, para explicá-lo ou especificá-lo melhor. Então, vejam, vamos já marcar aqui, ó, o aposto, ele se junta a um outro elemento, certo? Esse elemento de valor substantivo ou pronominal, com a função de quê? De explicar ou especificar melhor esse elemento, que no caso é um substantivo ou um pronome. Vem separados dos demais termos da oração por vírgula, dois pontos ou travessão. Então, observe, isso aqui é uma dica fundamental. O aposto ele aparece após a vírgula, após dois pontos e após o travessão. Beleza? Marca aí para vocês também. Vamos ver o exemplo. Primeiro exemplo diz o seguinte. Ontem, segunda-feira, passei o dia com dor de cabeça. Vou chamar a atenção de vocês para o seguinte. Segunda-feira é aposto do adjunto adverbial de tempo ontem. Por quê? Porque quando eu falo para vocês ontem, passei o dia com dor de cabeça, você entende, não entende? Esse ontem passei o dia com dor de cabeça já traz para você a ideia de que eu estava com dor de cabeça no dia anterior. Aí, para eu esclarecer para você que dia foi ontem, eu usei aqui a palavrinha segunda-feira. Ela é o meu aposto. Ela está esclarecendo, ela está especificando o termo anterior, que no caso, que é o adjunto adverbial ontem, ok? Dizemos que o aposto é sintaticamente equivalente ao termo a que se relaciona, porque poderia substituí-lo. Veja, ele tem o mesmo valor que o termo anterior. Se para pensar, ontem é um adjunto adverbial de tempo. Segunda-feira também é um adjunto adverbial de tempo. Então, segunda-feira pode sim substituir esse adjunto adverbial aqui. Quando isso acontece, ele deixa de ser aposto. Vamos ver o exemplo? Olha aqui, ó. Segunda-feira, passei o dia com dor de cabeça. Observe que segunda-feira aqui, ele passou da função de aposto na primeira frase para a função de adjunto adverbial de tempo. Por quê? Porque o aposto, ele exerce a mesma função, digamos, equivale ao mesmo termo ao qual eles se relacionam. Então, eliminamos aqui na segunda frase o adjunto adverbial ontem, ficamos apenas com segunda-feira. Segunda-feira passei o dia todo com dor de cabeça. Então, aqui era aposto, agora passa a função de adjunto adverbial, que era a função do termo ao qual ele se referia na frase anterior. Tranquilo? Veja outro exemplo. Aprecio todos os tipos de música, MPB, rock, blues, chorinho e etc. Observe o seguinte, aprecio todos os tipos de música, dois pontos, MPB, rock, blues, chorinho, etc. Veja que MPB, blues, rock, chorinho
é o aposto. Mas esse aposto se relaciona com quem? Com a palavrinha todos os tipos de música. Mas eu observe o seguinte. Vai olhar para cá o verbo aprecio. Aprecio o quê? Olha a perguntinha, o quê? Todos os tipos de música. Então, aqui, todos os tipos de música é o objeto direto do verbo apreciar, correto? Vocês concordam comigo? O que acontece? Esse aposto aqui, MPB, rock, blues, chorinho, ele pode também passar até a mesma função de objeto direto. É só a gente retirar o elemento anterior, que o aposto passa a ter o mesmo valor sintático que ele. Vejamos, aprecio MPB, rock, blues, chorinho, etc. Acho que é blues mesmo, nem sei como é que pronuncia essa palavra, mas acho que é blues mesmo. Então, voltam. Aprecio MPB, rock, blues, chorinho, etc. Aprecio o quê? Olha o verbo aqui, fazendo aquela perguntinha que eu sempre digo para vocês, né? Respondeu a perguntinha o quê? Tem qual a função? Objeto direto. Então, aqui, ó, vejam só. MPB, rock, blues, ele responde a perguntinha o quê? Então, é objeto direto. O que aconteceu? O objeto direto que estava na frase de cima foi eliminado. E ao eliminá-lo, o aposto passa a exercer a mesma função sintática que ele. Porque o aposto, ele tem o mesmo valor sintático do termo ao qual ele se refere. Tranquilo para vocês? Classificação do aposto. Não é só conhecer o aposto, né? É preciso também saber os tipos de aposto que nós temos. E aí vamos dizer assim, de acordo com a relação que ele estabelece com o termo ao qual se refere, ele pode ser classificado em, primeiro caso, o explicativo. O aposto explicativo, ele oferece uma explicação sobre o termo anterior, ou seja, sobre o termo ao qual ele se refere. Veja o exemplo. A geografia, estudo da terra, é uma disciplina fundamental do currículo escolar. A geografia, vírgula, estudo da terra, vírgula. Primeira coisa que a gente percebe aqui, ó, o aposto vem entre o sinal de pontuação, 2 pontos, vírgula, não é assim? Então, esse termo aqui, estudo da terra, é o aposto da palavra geografia, do substantivo geografia. Ele é explicativo porque está trazendo uma informação, está dando uma explicação sobre esse termo, geografia. Observe que é um termo que pode ser retirado da frase tranquilamente, porque a frase mantém um sentido. Observe, a geografia é uma disciplina fundamental do currículo escolar. Não precisava do aposto, é por isso que ele é um dos termos acessórios. Não é necessário para o entendimento, mas é sempre bom ter um caso para esclarecer, para trazer novas informações, né? Um outro exemplo. Júlia, dos Recursos Humanos, pediu para você preencher essas fichas. Olha aqui, Júlia, a vírgulazinha, dos Recursos Humanos, vírgula, porque o aposto vai estar sempre entre pontuação, né? Sim? Dos Recursos Humanos, está me trazendo uma explicação. Quem era a Júlia? Qual é a Júlia? A Júlia dos Recursos Humanos, não é uma Júlia qualquer. Então, está explicando quem é a Júlia. Posso retirar? Posso. Júlia pediu para você preencher essas fichas. Mantém o sentido? Mantém. É por isso que o aposto é um termo acessório. Ele pode ser retirado da frase sem prejudicar o sentido dela. O outro tipo de aposto é o distributivo. Ele é distributivo porque ele retoma as explicações sobre os termos, contudo, de maneira separada na oração. Como assim, Isabel? Veja o exemplo. Vitória e Luiz foram os vencedores, aquela na corrida e este no atletismo. Observem que, ó, Vitória e Luiz foram os vencedores, vírgula, não é? Aposto vem sempre após a pontuação. Aquela na corrida e este no atletismo. Está fazendo o quê? Aquela se refere a quem? Se refere a Vitória. E este se refere a Luiz. Eles estão fazendo o quê? Retomando esses dois termos, né? A fim de explicá-los, a fim de dizer que ela ganhou na corrida e ele ganhou no atletismo, ok? Outro exemplo, adoro João e Maria, um exemplo de calma e a outra de agitação. Mais uma vez,
Adoro João e Maria, sinalzinho de pontuação, porque o apóstolo pede. Um exemplo de calma e a outra de agitação. Quem é o exemplo de calma aqui? É o João, não é? Então, um exemplo de calma se refere a João, é apóstolo de João, tranquilo? E a outra, quem é essa outra? É a Maria, que é um quê? É um exemplo de agitação. Então, é um tipo de apóstolo distributivo, que faz essa distribuição retomando as explicações, certo? Sempre de maneira separada, porque cada um vai ser explicado de uma forma, né? Vitória e Luiz foram vencedores. Aquela é Vitória, este é Luiz. João e Maria, um exemplo de calma e a outra de agitação. Observe que esse um aqui é um exemplo de calma, se refere a João, e a outra agitação se refere a Maria. Outro tipo de apóstolo é o enumerativo. O que ele faz? Ele enumera as explicações sobre o termo, sendo separado por vírgulas. O que é enumerar, gente? É um termozinho após o outro. Você vai a uma feira, você leva uma lista, não está lá enumerado? Cebola, pimentão, abacaxi, abacate, não é? É uma forma, digamos assim, de enumeração, que é colocar um após o outro, sempre separados por vírgula, ok? Vou marcar aqui a palavrinha vírgula para você marcar aí no seu também. Na bolsa, levava o que precisava. Pontuação, 2 pontos. Aí agora vem o apóstolo. Roupas, biquínis e toalhas. Observe que aqui eu tenho uma enumeração. O que ela levava na bolsa? Roupas, biquínis e toalhas, separados por vírgulas, não é isso? O programa de hoje é 2 pontos. Vem o apóstolo. Praia, pizza e cinema. É uma enumeração. Um elemento após o outro, separado por vírgula. Outro exemplo de apóstolo é o apóstolo comparativo. O que faz o comparativo? Ele compara o termo da oração. Como assim? A garota, que parecia desacordada, foi levada para o hospital. Que parecia desacordada é o meu apóstolo. Está aqui, ó, entre vírgulas, não está? O que ele está fazendo? Uma comparação. Parecia desacordada. Ela não estava desacordada. Parecia, né? Digamos assim, parecia. Então, está fazendo aí uma comparação. Está comparando o termo da oração, beleza? Apóstolo comparativo. Do doce manjar dos deuses, não tinha sobrado nada. Manjar dos deuses está entre vírgulas, é meu apóstolo. E é um apóstolo comparativo porque eu estou comparando esse doce aí ao manjar dos deuses, ok? É uma comparação. Apóstolo comparativo. Tem também o apóstolo resumidor ou recapitulativo. Ele resume os termos anteriores do enunciado. Lembre-se, quando eu falo resumir, é substituir por uma palavra de sentido que possa me remeter a esses termos que foram citados anteriormente. Observem, saúde, educação e acesso à cultura. Tudo isso são prioridades para a melhoria de um país. Saúde, educação e acesso à cultura, vírgula, olha aqui o apóstolozinho, tudo isso o quê? Saúde, educação, acesso à cultura, são prioridades para a melhoria de um país. Observe que tudo isso está fazendo o quê? Resumindo esses três elementos aqui, ó, que é saúde, educação e acesso à cultura. Tudo isso englobou, né? Engloba esses 3 elementos. Tranquilo? Paz e sossego. Esses são os meus desejos para as férias. Paz e sossego, vírgula, para marcar aqui o apóstolo. Esses o quê? Paz e sossego. É o apóstolo resumitivo, está resumindo. Não é isso? Na verdade, aqui no caso, ele tem mais uma função de recapitular, de retomar. Tudo isso, ele realmente resume os 3. Esses aqui, ele está mais na função de recapitular, de retomar paz e sossego. Especificativo, ele especifica.
ok? Ele deixa mais claro, digamos assim, não é? O elemento a qual ele se refere. A aluna Joana continua a nos surpreender, que era para ser um A, tá, gente? A aluna Joana. Aí você vai dizer assim, mas Isabel, cadê a vírgula? Pois é, no caso do especificativo, não precisa de vírgula, tá bom? Porém, que você pode perceber que mesmo estando entre a vírgula, ele pode ser eliminado da oração tranquilamente. A aluna continua a nos surpreender. Tranquilo? Observe que Joana está especificando o termo aluna. Está dizendo para você qual é a aluna, está especificando ela. A Avenida Paulista é lindíssima. Quem é lindíssima? Avenida Paulista. Paulista aqui ó, está marcando qual avenida, não é? Então está aqui especificando que é a Avenida Paulista. Mas eu posso também retirar, posso, a avenida é lindíssima. E aí você vai pensar que qualquer avenida. Eu trago Paulista aqui para especificar qual que eu acho que é lindíssima. E tem também o aposto de oração. Veja, dos 7 tipos de aposto, eu acho que esse aqui é o mais complicado. Por quê? Ele também é chamado de oração subordinada, substantiva, apositiva. Olha, é apositiva porque ela tem a função de aposto. Oração subordinada apositiva. Ocorre quando uma oração apresenta valor apositivo e se encontra sintaticamente dependente de outra, ou seja, uma oração depende da outra para ter seu sentido completo. Vejamos. Maria não soube responder nem a metade das perguntas do exame. Sinal de fraco estudo e preparação. Sinal de fraco estudo e preparação, olha, está após a vírgula. Já vou marcar que é um aposto. E é um aposto de oração, por quê? Porque é uma oração, aqui eu tenho o verbo estudar, não é? Que faz o quê? Está completando o sentido da oração anterior. Por isso que é uma oração. É uma oração porque tem verbo e é uma oração que completa a oração anterior. O aposto geralmente completa um termo. Aqui é aposto de oração, ele completa uma outra oração. Pedro disse que não quer mais trabalhar, fato que me deixou um pouco preocupada. Pedro disse que não quer mais trabalhar, olha a vírgulazinha aqui, vamos começar o aposto. Aposto de oração. Por quê? Fato que me deixou um pouco preocupada, porque eu tenho o verbo deixar, não é, gente? Então, eu tenho um verbo, eu tenho uma oração, lembre-se disso. Então, é um aposto de oração, que tem a função de quê? De completar o sentido da oração anterior, ou certinho. Vamos para algumas observações. Os apostos, em geral, destacam-se por pausas indicadas na escrita, por vírgula, 2 pontos ou travessão. Mas, às vezes, não vai ter essa especificaçãozinha, não vai ter a vírgula, não vai ter os 2 pontos. O que acontece? Se não há pausa, não há a pontuação. É o exemplo do aposto especificativo que eu falei para vocês lá atrás, né? Vamos ver um exemplo aqui comigo para clarear as ideias. Acabo de ler o romance A Moreninha. O termo aqui, A Moreninha, está especificando qual romance eu acabei de ler. Qual foi o romance que eu acabei de ler? A Moreninha, está especificando. Então, é um aposto especificativo. Veja, não vem separado por uma pontuação, 2 pontos, vírgula, nada. Às vezes, o aposto pode vir precedido de expressões explicativas do tipo a saber, isto é, por exemplo, e etc. Entenderam para vocês? Eu tenho o aposto. Antes dele vai vir uma dessas expressõezinhas. Veja o exemplo. Alguns alunos, a saber, Marcos, Rafael e Bianca, não entraram na sala de aula após o recreio. Ou seja, essa expressão a saber, ela faz parte do meu aposto que aqui? Enumerativo. Estou dizendo quais foram os alunos que não voltaram, não é? O Marcos, o Rafael e a Bianca. Elementos aí, um após a outra separado por vírgula, que é o aposto enumerativo. Tranquilo para vocês? Então, o aposto, ele pode, às vezes, não vir, né? Ó, precedido de vírgulas, é o caso do aposto especificativo,
e ele pode vir às vezes, digamos assim, precedido de expressões como a saber, isto é, por exemplo, quando for o aposto enumerativo. Bem, assim chegamos ao fim de mais uma aula. Eu quero agradecer pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo lá na nossa sala de WhatsApp, tá bom? Um beijo, fique com Deus e até a próxima.